gravação da aula de hoje, tá? Então, oficialmente, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando a aula de forma síncrona aqui hoje, nessa sexta-feira, 8/10, ou de forma assíncrona depois da sua realização. Hoje nós vamos dar início à aula 2, a abordagem teórica metodológica de Pierre Bourdieu, do curso de Introdução à Sociologia, Fundamentos e Contribuições ao Xadrez. Para isso, vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Me digam, por gentileza, se vocês estão visualizando. Sim. Sim. Perfeito. Excelente. Então, vamos lá. Turma, na aula de hoje, nós vamos falar simplesmente de um dos maiores sociólogos da contemporaneidade, Pierre Félix Bourdieu. Antes de eu começar a aula, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Qual é o contato que vocês tiveram com o autor? Já ouviram de falar dele na graduação ou em outros momentos, no mesmo colégio? Ou é o primeiro contato dele que vocês estão tendo? Contem um pouquinho para mim, vamos lá. Bom, eu vou ser sincero que assim, eu pouco conhecia Bourdieu, né? Mas eu estava lendo o material que você disponibilizou para a gente, né? E eu vi muitas particularidades ali que interligam, né? A parte de Marx, esse pessoal mais ligado à parte social mesmo, essa questão de classes, a questão do domínio. Eu achei bem interessante. E assim, é um texto difícil de ler, não é tão simples, não. É bem rebuscado o texto, você tem que parar para pensar. Existem muitos termos que a gente tem que identificar, né? Inclusive tem uma palavra lá chamada doxa, né? Que eu fui lá verificar com calma para ver o que era exatamente. Então, assim, mas eu achei bastante interessante a abordagem dele sobre a questão. Bom, não vou falar muito porque você vai falar, mas a questão estruturalista, a questão objetivista, achei bem interessante. Perfeito, Marcelo. Obrigada por suas impressões. Doxa é com certeza um dos termos que a gente vai discutir durante a aula de hoje. Já até anotei aqui para não deixar escapar. Quem mais, pessoal? Ou podem falar, é a primeira vez que tem contato com o autor? A primeira vez que eu tive contato com esse autor, eu estou lendo outro livro aqui, minha filha indicou aqui, As Etapas do Pensamento Sociológico. Ali outros autores, aí, na verdade, amanhã eu começo a ler sobre esse autor, para ver se eu entendo ele. Né? Eu cheguei a ler aqui um pouco de Auguste Comte, Karl Marx, Tocqueville, Durkheim, Wilfredo Pareto e o Max Weber. Comecei a ler esses aqui, assim, aí falei, não, vou dar um tempo amanhã para ler o cidadão aí, o Pierre Bourdieu. Ok, Rogério. Muito obrigada por suas impressões. Pelo visto, você está andando por vários clássicos, né? E que bom que vai chegar em Bourdieu em algum momento. Perfeito. Ok. Bom, vamos começar então a nossa aula de hoje. Ela está estruturada em vários pontos, tá? Então, a gente vai tocar tanto na questão da biografia do autor, quanto do conhecimento praxeológico, que foi objeto de estudo do texto, o esboço da teoria da prática que eu indiquei para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a metodologia de pesquisa, a questão do hábitos, as formas de atuação social, o espaço e campo social, um pouco sobre poder, teoria dos campos, capitais, classes ou grupos sociais, e, por fim, termino apresentando um pouco das referências utilizadas para esta aula. Bom, o que é importante dizer quando a gente fala do Pierre Bourdieu, turma? A gente está falando aqui de um dos sociólogos de maior expoência em termos de consagração da contemporaneidade. Ele nasceu em 1º de agosto de 1930, em Denguin, um pequeno vilarejo na província do Béarn, região rural do sudoeste da França,
situada ali nos Pirineus e próxima da Espanha, onde a língua nativa era o occitânico. Então, vejam que nem sequer o francês Bourdieu falava, ele era provinciano, proveniente aí do interior da França. Seu pai, o Albert Bourdieu, era originário de uma família de camponeses e havia se tornado, ao redor dos 30 anos, um modesto funcionário público dos Correios, tendo exercido ao longo da vida o ofício de carteiro na região do Béarn, também ali no sudoeste da França. Sua mãe, Noémie Bourdieu, também proveniente do meio rural, pertencia a uma família de agricultores com nível social um pouco mais elevado. Então, vejam que as categorias socioprofissionais dos pais de Bourdieu confirmam a origem social desfavorecida que ele tinha. E guardem isso, porque vai ser importante quando a gente falar de como ele sofreu a ascensão social, e até para a gente entender porque o texto dele é truncado, porque a leitura é difícil. Então, guardem essa origem social que eu apresento para vocês. Ali por volta de 41 a 1947, ele começa a frequentar o Liceu de Pau, que é a capital do Béarn, essa região em que ele vivia, onde ele vai cursar a primeira parte do ensino secundário e vai se distinguir nos estudos. Então, é por meio do sistema de ensino escolar que Bourdieu alcança a consagração escolástica, social, econômica e principalmente cultural, na qual veio a aproveitar. Entre 1948 e 1951, ele recebe uma bolsa de estudos para cursar o ensino médio, aconselha um de seus professores do Liceu de Pau, vai ingressar no Liceu Louis le Grand, em Paris, reputado por constituir o melhor curso preparatório para o ingresso na Escola Normal Superior de Paris e por reunir os melhores alunos do país. Então, vejam que o recebimento de uma bolsa de estudos em um liceu na capital já é uma das clivagens que vai distanciar Bourdieu de sua origem social mais desfavorecida no interior do sudoeste da França. Essa trajetória, ela começa a sua ascensão lá por volta de 51 a 54, quando ele vai ingressar. Então, veja, ele cursa um dos preparatórios para a Escola Normal Superior e em 54 ele ingressa na célebre Escola Normal Superior de Paris, né? O mais importante centro de recrutamento e formação da elite intelectual francesa. Então, vejam como aqui ele passa dos liceus até um preparatório para a Escola Normal Superior e acaba nela adentrando, onde ele vai, aos 25 anos, se diplomar em filosofia. Isso é importante, viu, turma? Bourdieu, por formação, é um filósofo, mas por reconversão, ao longo de sua trajetória esportiva, ao longo de sua trajetória acadêmica, se torna sociólogo, enquanto sua área de atuação. Isso, Gabriel comenta, nunca ouviu falar, cursou exatas, mas garanto que vou gostar dele. Eu sou suspeitíssima, Gabriel, mas é um sociólogo que depois que você conhece, você começa a ver Bourdieu em tudo, no seu cotidiano, nas aulas, enfim, ele é de grande valia para nós nesse sentido. Bom, depois da entrada na Escola Normal Superior, turma, vai acontecer uma série de ascensões sociais. Bourdieu vai chegar a dar aula na Sorbonne, ou seja, em uma das universidades de maior prestígio em termos mundiais, e vai ganhar várias honrarias dentro do interior da sociologia francesa, vai criar uma revista de circulação própria, vai criar seu grupo de estudos e veio a falecer em 2002, aí vítima de um câncer. Nos deixou cedo, porém com um legado de dezenas de livros, de centenas de artigos, uma obra densa e respeitosa em relação ao seu volume. Bom, mas então, do que se ocupava a teoria de Pierre Bourdieu? E antes de eu falar um pouquinho do conhecimento praxeológico, para além do Marcelo, que eu acho que é quem compartilhou aqui com a gente as impressões iniciais do texto,
eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês sentiram da leitura, né? O que vocês sentiram do esboço de uma teoria da prática? Qual foi esse choque, esse contato inicial que vocês tiverem com o texto? Contem um pouquinho para mim. O que vocês entenderam por praxis nele? Ou podem falar, Gé, não entendi ainda o que é praxis. Foi um conceito que passou batido. Me contem um pouco sobre como foi o contato de vocês com o texto. Olha, foi um texto bem difícil de ler. Eu lia várias vezes o mesmo parágrafo, tipo, meu, não estou entendendo. Foi difícil. Mas deu para pegar uma ideia geral do quanto, assim, mais ou menos, né? Em palavras bem mais simples, o quanto o meio influencia no indivíduo. Isso, muito bem, Daiane. Então, aqui você já estabeleceu uma primeira relação importante. O meio vai influenciar o indivíduo, tá? E realmente, turma, vejam, Bourdieu tem uma origem provinciana, interiorana, do interior da França, com seu sotaque, com seus trejeitos. Imaginem vocês, em uma analogia simples, alguém que veio do interior do Amazonas, aqui no Brasil, e que conseguiu um cargo de destaque na Universidade de São Paulo, na USP. Turma, provavelmente alguém que veio dessa origem vai ser respeitado com facilidade na USP? Creio que vai ter alguns preconceitos, né? Em relação ao sotaque, por exemplo, também, trejeitos. Deveria, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? As castas da USP não vão gostar, não. Exatamente. As posições mais privilegiadas da Universidade de São Paulo não vão gostar porque vão estar quebrando exatamente com a doxa, e a gente vai falar um pouquinho sobre a doxa nos próximos slides, ou seja, sobre uma verdade absoluta, sobre o que é mais dominante em termos de origem. Então, deveria, né, ser respeitado igualmente como todas as pessoas, mas o que a gente sabe é que esse modo de ser, esses trejeitos, vão incomodar principalmente as classes dominantes de determinado locus. E também com ele foi o que aconteceu. Então, vejam que essa escrita rebuscada, esses parágrafos intermináveis, né? Eu brinco que em Bourdieu é difícil a gente achar o ponto final. Ele está mesmo só no final do parágrafo, né? Antes disso, você tem uma série de vírgulas, uma série de orações, uma série de períodos para entender para além do pensamento francês que já é invertido, né? Então, a gente tem sim uma certa dificuldade na leitura do autor. Eu espero que isso não nos afaste deste sociólogo, mas são sim textos mais difíceis, mais truncados, exatamente porque ele precisava mostrar trabalho, né? Precisava passar por uma série de provações para chegar onde chegou. Tá? Então, qualquer escrito de Bourdieu, dificilmente vocês vão encontrar de forma simplista, né? Ou com poucos dados. Geralmente é tudo afirmações com base em um alto volume de dados, em um alto volume de argumentações, para, enfim, ele explicitar aquilo que ele gostaria de dizer. Tá? Então, basicamente, quando a gente está falando de Pierre Bourdieu, assim como na aula passada, por exemplo, a gente falou que Marx se ocupa do materialismo histórico dialético, Bourdieu vai ter sua teoria social pautada na praxeologia. Olho nessa palavra, olho nesse conceito, turma. O que significa o conhecimento praxeológico? Nada mais é do que uma tentativa do autor, baseada nos clássicos, tá? Então, Bourdieu não constrói a praxeologia do zero, ele não parte do nada, mas ele parte de Durkheim, de Marx e principalmente de Weber, para construir uma alternativa ao que vigorava na época, que eram os conhecimentos subjetivistas e objetivistas.
Então, como exemplo de conhecimentos objetivistas, a gente tem o estruturalismo. Como exemplo de conhecimento subjetivista que vigorava na época, a gente tem a fenomenologia. Quando eu falo de estruturalismo e fenomenologia, tudo bem para vocês todos o que são? Ou tem alguém que não é familiarizado com esses termos? Por mim, tudo bem. Ok. Então, basicamente, por exemplo, né, vou exemplificar aqui para vocês. Quando a gente fala de um conhecimento mais estruturalista, a gente está falando que a estrutura tem um peso grande sobre as ações dos sujeitos, tá? Então, por exemplo, eu moro na Rússia, logo eu jogo xadrez. Então, é um conhecimento que dá pouco espaço, ou melhor, privilegia a estrutura, o que é de objetivo em relação à atuação dos sujeitos, tá? Até de forma quase que mecânica, sem dar espaço para suas ações subjetivas. Já por outro lado, a gente tem os conhecimentos subjetivistas, dentre eles, na época, o maior expoente era a fenomenologia, que vai falar que os sujeitos agem conforme suas consciências, conforme aquilo que querem, conforme os fenômenos da natureza, ou seja, que a estrutura tem pouca ou quase nenhuma influência sobre aquilo que eles demonstram, tá? Então, pensem em dois polos opostos, um deles mais objetivista e um deles mais subjetivistas, e pensem na praxeologia como a dialética entre estes contínuos, tá? Isso é importante. Então, a praxeologia vai ser um conhecimento que não escolhe pelo objetivismo e não escolhe pelo subjetivismo, ou melhor, opera na dialética entre ambos. Então, vai considerar tanto a importância do espaço social, quanto a importância do sistema de percepção, apreciação e intervenção do agente neste mesmo espaço social. Vai considerar, portanto, tanto o peso das estruturas, ou seja, de novo, voltando ao meu exemplo, moro na Rússia, porém, ao invés de logo jogo xadrez, a praxeologia falaria moro na Rússia, portanto, tenho maiores chances, tenho maior frequência, tenho maior probabilidade de jogar xadrez, o que é uma ação social que vai depender também da minha subjetividade para praticar. Tudo bem até aqui? Ficou claro o que é praxeologia? Ok, perfeito. Então, por praxis, deixa eu ver aqui só que tem uma mensagem do Gabriel. Sim. Excelente, turma. Vamos seguindo, então. Por praxis, nós vamos entender, então, as estruturas que ordenam as ações dos agentes e caracterizam os espaços sociais, dando sentido às atividades e conformações dos objetos. A ideia, como eu comentei com vocês, então, é superar as meras análises objetivas e subjetivas do mundo social. Aqui, eu retirei esse trecho, o último do slide, do esboço de uma teoria da prática, que é justamente o texto que eu recomendei que vocês lessem. Então, Bourdieu vai nos dizer assim: o conhecimento que podemos chamar de praxeológico tem como objeto não somente o sistema das relações objetivas que o mundo de conhecimento objetivista constrói, mas também as relações dialéticas entre essas estruturas e as disposições estruturadas nas quais elas se atualizam e que tendem a reproduzi-las. Isto é, a interiorização da exterioridade e a exteriorização da interioridade. Então, guardem esta chave, turma, dialética. Esta é a palavra para expressar o que praxis vai querer dizer em seu pensamento, em sua teoria social. Vamos avançando. Bom, então, como seria uma metodologia de pesquisa ou quais seriam os métodos que eu devo seguir caso queira, tenha a intenção de desenvolver um estudo
pautado em Pierre Bourdieu. O primeiro ponto é a gente compreender a estrutura objetiva em que o agente está envolvido, ok? Por gentileza, quem aqui é professor ou professora de xadrez? Eu sou professor de xadrez. Perfeito. Marcelo, a Daiane é também. Marcelo, Ótimo. Em que lugar você dá aulas? Eu dou aula na escola pública, né, no projeto, e também na escola particular. Na pública é contraturno, né, e na escola particular é extracurricular mesmo. Faz quem quer também. Perfeito. Então, vamos aqui utilizar o exemplo do Marcelo. Deixa eu ver, o Rogério comenta no chat aqui também, tá? Então, caso o Marcelo queira construir um projeto de pesquisa, analisando, por exemplo, as trajetórias de seus alunos das escolas públicas, ele precisaria também compreender antes a estrutura objetiva em que estes alunos estão envolvidos, ou seja, eles estão em um contexto de uma escola pública, eles estão em uma escala maior, em uma cidade em que há escolas públicas e particulares, em uma escala ainda maior, qual é a proporção dessas escolas públicas em relação às particulares, ou melhor, construir essa floresta. Tem até uma metáfora que a gente usa entre nós bourdieusianos, que é: não se pode ver muito de perto a árvore, senão ignora-se a floresta onde ela está. Então, o contexto, essa construção do objeto, é de suma importância quando a gente vai falar de um objeto bourdieusiano. Então, situá-lo, contextualizá-lo, construir a estrutura objetiva em que os agentes, no caso, os alunos do Marcelo de escola pública, estão envolvidos. Um segundo passo é nós construirmos a posição do agente nessa estrutura. Leiam como agente, mas também aqui considerem instituição, enfim, aquilo que vocês quiserem estudar. Então, seria preciso conhecer quem são os estudantes do Marcelo, ou seja, que posição eles ocupam dentro da escola, ou seja, são estudantes de 4ª série, de 5ª série. O que quer dizer estudante de 5ª série dentro da escola do Marcelo, ou seja, é uma escola só de Fundamental 1 ou contempla ensino médio, ou seja, construir a posição que ocupa é um dos pontos também importante para a gente marcar o objeto de pesquisa bourdieusiano. E, por fim, construir os hábitos dos agentes. Então, vejam que é assim mesmo que se escreve, tá? É diferente de hábito no português, é hábitos, e a gente já vai conversar sobre esse conceito a seguir, dos agentes, ou seja, construir aquilo que os alunos do Marcelo têm como modo de ser, de se portar, seus sistemas de disposições, ou seja, tudo aquilo que conforma esse grupo social enquanto sujeito. Tá? Então, quando a gente pensa em um projeto de pesquisa bourdieusiano, a gente pensa em um objeto que, então, é importante que tenha delineada a sua estrutura objetiva, a sua posição enquanto agente ou instituição, quer seja o que vocês quiserem estudar, e também os seus hábitos. É claro, dependendo do que se quer estudar, outras categorias mais serão mobilizadas aqui para que a gente consiga explicar, tá? Então, tenham em mente essa metáfora da árvore e da floresta, tá? Não se pode ver de muito perto a árvore, senão perde-se de vista a floresta em que ela está implicada. E o contrário também é verdadeiro. Quando se vê apenas a floresta, perde de vista as singularidades das árvores que ela compõe. Então, lembre-se, é sempre a dialética, é micro e macro, é objetivo, é subjetivo. É sempre nessa chave que a gente vai trabalhar quando mobiliza a praxeologia. Bom, antes de seguir e falar um pouquinho de hábitos, eu queria trazer para vocês um vídeo que é bastante explicativo. Aliás, hoje à tarde, quando eu fui assisti-lo,
eu pensei em vocês. Eu falei, a turma toda vai gostar, porque o começo dele é justamente um tabuleiro de xadrez. Então, eu vou aqui tentar projetar para vocês. Ele é como se fosse um mapa mental dos 3 conceitos chaves de Pierre Bourdieu, quer seja hábitos, campo e capitais, os quais nós vamos mobilizar mais durante a aula de hoje, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui projetar para vocês. Vamos lá. Se vocês não estiverem me ouvindo, é só sinalizarem, tá? Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. Finalizada a Sociologia Clássica, podemos partir para uma outra categoria de discussão sociológica, a contemporânea. Para iniciar nossa incursão neste novo universo teórico, trazemos para vocês alguns conceitos da teoria de Pierre Bourdieu, um dos mais famosos sociólogos atuais. Vamos a ele. Pierre Bourdieu, nascido em 1930 e faleceu em 2002, foi um dos mais discutidos autores da sociologia. Francês, assim como Durkheim, Bourdieu, na sua teoria sociológica, tenta superar alguns impasses que ele percebeu existir nos autores anteriores a ele. Portanto, dizemos que a sociologia de Bourdieu consegue utilizar as contribuições de Durkheim, Marx e Weber ao mesmo tempo, dando à sua teoria um caráter inédito e deveras complexo. Mas fiquem calmos. Por hoje, iremos conhecer 2 conceitos fundamentais para ele: hábitos e campo. Comecemos com as perguntas feitas por Bourdieu sobre o impasse que percorre todos os autores até então. Como as práticas individuais se acomodam diante das condições externas, ou seja, a sociedade? Como apreender essa íntima relação entre subjetividade do agente e objetividade da sociedade? Como superar a polêmica agente social de um lado e sociedade de outro? Em outras palavras, como superar a ideia de que de um lado temos o indivíduo e do outro temos a sociedade? Para Bourdieu, não deve existir essa separação. Pelo contrário, existe uma relação dialética entre a agente social e a estrutura social. Mas como ela ocorre? Daí que temos o primeiro conceito de hoje. Bourdieu dirá que há algo que media essa relação entre essas duas esferas. E o que media isso é o hábitos. Além de ser um modus operandi que apenas orienta e organiza determinada prática, Bourdieu localiza esse conceito no debate acima proposto, dizendo que os hábitos são estruturas estruturadas que funcionam como estruturas estruturantes, ou seja, ao mesmo tempo que geram e determinam os objetivos a serem alcançados, os caminhos trilhados, isto é, feito de maneira inconsciente, sem a necessidade de um agente coordenando essas condições. Em termos mais simples, podemos dizer que hábitos é uma grade de leitura que os indivíduos dispõem para ler a vida social. Deste modo, agem, sentem, possuem disposições próprias e advindas dessa grade. O agente deixa de ser um apêndice da estrutura para voltar a criar, agir, inventar, mesmo que apenas em certas condições. Outro elemento importante a ser destacado são os sistemas de classificações criados a partir do hábitos. Ora, pode parecer que o agente ganha uma total liberdade quando é retomada a noção de hábitos. Porém, nos alerta Bourdieu de que há uma determinação antes mesmo da ação, os esquemas generativos. Estes presidem a escolha. É a ação da estrutura na indicação de categorias de classificação que podem ser utilizadas pelo agente. Esquemas generativos que antecedem e guiam a ação, e são a base para os outros esquemas generativos. Isso significa dizer que antes de um agente agir, há um leque de possibilidades para essa ação, e que ao agir, tomando como base alguma categoria deste leque, as próximas ações estarão sobre essa primeira escolha. Um exemplo disso são os gostos, que não são vistos apenas como uma escolha subjetiva, mas como uma objetividade que foi interiorizada e que pressupõe esquemas gerativos que vão determinar essa escolha estética. Como vimos, hábitos, em poucas palavras, é uma grade de leitura pela qual o agente lê o mundo. Entretanto, para que esse agente pratique uma ação, há uma outra dimensão a ser apreendida. A situação que cada agente particular enfrenta, uma situação objetivada estruturalmente. Novamente, essa relação dialética entre hábitos e situação leva o nome de prática. Uma prática, então, são as condições subjetivas relacionadas com as condições objetivas da sociedade. Para Bourdieu, este espaço de embate, de rearranjo, de posições determinadas a priori de agentes, é chamado de campo. Local de disputa em torno dos interesses específicos de tal área, o campo é um espaço no qual a ação do agente já está disposta, sendo que terá a possibilidade de efetivar sua ação seguindo apenas aquele caminho. Há uma ideia bem simples. Guardadas as devidas proporções, se numa quadra de basquete me arrisco a chutar a bola em direção à cesta, no mínimo serei punido ou tirado de jogo.
Ali, naquele campo, existem regras e maneiras de agir já estabelecidas e, se eu quiser me interagir, com possibilidade de ganhar alguma coisa, devo seguir as normas e regras do jogo. O campo também tem outra característica peculiar. É um espaço social com relações de poder. A estrutura deste espaço está pautada numa desigualdade de distribuição de um capital social, ou seja, poder. Dois extremos surgem dessa desigual distribuição, dominantes e dominados, sendo que os primeiros são aqueles que possuem mais capital social específico e os outros menos capital social. A busca dos agentes nesse espaço é de acúmulo e maximização de capital para ser possível galgar algumas posições dentro dessa estrutura. Entretanto, o acúmulo e a maximização só acontecerão se as condições e a posição ocupada no campo permitirem que se acumule. Do contrário, os esforços serão em vão, visto que existem pré-figurações que determinam a ação. Existem vários exemplos de campo, científico, literário, alta costura. Do mesmo modo, existem alguns tipos de capital, ou seja, quantum, que são primordiais nessa discussão. Capital cultural, capital econômico, capital simbólico e capital político. Dependendo do campo em questão, os tipos de capital têm pesos e relevâncias diferentes, fazendo com que surjam, além de classes, frações de classes. Ufa! É isso por hoje. Até o próximo vídeo e tchau! Muito bem, deixa eu voltar aqui para a apresentação. O Pierre Bourdieu foi um sociólogo francês que viveu de 1930 até 2002. Ele é um dos sociólogos mais lidos, mais importantes da... Deixa eu parar aqui o vídeo. Pronto. Então, como vocês puderam perceber a partir desse vídeo e do mapa mental que ele esboçou no vídeo, o hábitos vai ser como se fosse uma estrutura estruturante estruturada, né? Então, o que é esse trava-língua que Bourdieu constrói para explicar o conceito? Estrutura porque é algo que vai influenciar de modo objetivo as ações. Estruturante porque essa estrutura sofre ela mesma influência da macro-sociedade em que está inserida. E estruturada porque, afinal, as nossas ações também influenciam o próprio meio, a própria estrutura em que estamos inseridos, tá? Então, estrutura, estruturante, estruturada. Guardem isso que vai ajudá-los a compreender o conceito de hábitos. Bom, o hábitos vai, então, nortear as formas de ação do sujeito, ou a praxis, e é estabelecido de acordo com as leis do campo e a posição social do sujeito. Ou seja, campo, esperem um pouquinho, a gente já vai discutir a seguir, mas guardem que, de acordo com o espaço social em que a gente se insere, de acordo com as disputas que estão presentes nesses espaços, é que as nossas atuações vão se dar, tá? É adquirido por aprendizagem implícita ou explícita e é gerador de estratégias e ações. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem, por exemplo, de várias famílias em localidades diferentes, às vezes em um mesmo prédio, comemorando, por exemplo, uma festa de final de ano. Então, hábitos, turma, é aquilo que está encarnado, é aquilo que está inculcado, é aquilo que se faz corpo na gente. Ou seja, não é por acaso que determinadas famílias vão comemorar o Natal com o símbolo do Papai Noel, com aí o abrir de presentes, já outras vão comemorar em uma mesa sentados no chão, celebrando por formas de comida, ou seja, o hábitos tem muito a ver com o modo como as pessoas são socializadas, e isso desde tenra idade, ok? Tanto numa socialização primária mais forte, propiciada pela família, quanto por uma socialização secundária propiciada aí pelo sistema de ensino escolar ou por outros ambientes que a pessoa pode vir a frequentar. Então, é aquilo que está encarnado, é aquilo que a gente não explica, é o modo como eu ajo e é aquilo que vem antes de eu ter consciência de minhas ações. Então, é diferente de eu fazer isso de um modo racionalizado, como já dizia Weber e que nós vimos na nossa última aula, ok? É um sistema de predisposições, é aquilo que nos predispõe em relação às nossas ações. O hábitos poderia ser considerado uma cultura, igual um sinônimo de cultura ou não? Isso, Tiago. Pode ser considerado como a socialização, a cultura em que estamos envoltos e que, portanto, vai predispor as nossas ações
nosso modo de ser, nosso modo de se portar, ou como a figura ilustra para a gente, o nosso modo de celebrar as datas comemorativas que vigoram em determinado calendário, por exemplo. Toda essa cultura, todo esse meio, toda essa influência da socialização que a gente tem, que a gente sofre, tem influência sobre as nossas ações, e esse sistema de predisposições é o que constitui o hábitos. Tudo bem? Tudo bem, Tiago? Respondi a sua questão? Bom, se não, eu vou voltar a questionar, ok? Jéssica, Pois não. quando o Tiago referenciou a cultura, às vezes a gente tem um conceito de cultura muito abrangente, e salvo meu entendimento do texto, do que você está falando, o hábitos, dentro do pensamento do Bourdieu, ele, na verdade, ele é muito... ele tem a influência forte das estratificações sociais. Então, você tem hábitos que são diferentes naquela jogo de palavras, né? De estruturar, de estruturante, estruturado. Você tem vamos dizer, uma cultura geral de algumas coisas, mas você tem uma estratificação que tem N culturas embutida. Me vem, quando eu li o texto, vem muito, para mim, a concepção da divisão que acontece na Índia, com os diferentes sistemas, diferentes pessoas que vão ser alfaiates, vão ser, enfim, essa estratificação. Me parece assim que essa cultura ela sofre por esse tipo de coisa. Então não dá para falar uma cultura geral, até porque aqui eu entendi, existe a questão do capital econômico, capital cultural, capital político, né? No sentido, enfim, me parece mais por esse lado. Não sei se eu estou certo. Isso, muito bem, Cássio. Tanto que a estratificação perpassa o conceito que é possível a gente falar de um hábitos de classe e de um hábitos individual. Então, por exemplo, a gente pode falar de um hábitos de jogador de xadrez, como o seu, por exemplo, claramente comentando antes da aula sobre um torneio que você vai jogar, quando a gente pode falar de um hábitos da turma de pós-graduação da FARRE, que está presente aqui hoje, ou seja, uma turma participativa, animada, engajada, ou seja, a gente pode tanto pensar o hábitos quanto indivíduo ou enquanto classe, lembrando que classe a gente vai compreender não só em relação ao capital econômico, como você muito bem explicou, mas como também o agrupamento de propriedades culturais, sociais, dentre outras, que a gente vai conversar quando falar daqui a pouquinho de capitais, ok? Foi, professora Jéssica, ficou respondida aí, tá? É que a internet tinha caído e ficou bem entendida aí a complementação do Cássio também, tá? Perfeito, Thiago. Fico sempre muito preocupada, adoro quando vocês fazem questões, então sintam-se à vontade para fazer as colocações durante as aulas, viu? E vamos seguindo, dialogando. Vamos lá, o Cláudio pergunta aqui pelo chat, ó, boa noite, como posso entender estrutura, estruturante, estruturado? Então, ótima pergunta, Cláudio, vamos retomar então esse jogo de palavras que a gente pode compreender o hábitos, que é então conta estrutura, estruturante, estruturado, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala de estrutura, Cláudio, a gente está falando de uma esfera objetiva, tá? Ou seja, vamos voltar para aquele exemplo que eu dei lá inicialmente, para explicar para vocês praxeologia, que eu moro na Rússia, logo jogo xadrez. Nesse exemplo que eu dei para vocês, morar na Rússia é a estrutura, é a esfera objetiva,
é aquilo que vai nos predizer, vai nos predispor a maiores chances de jogar xadrez. É o contexto, é a esfera objetiva da qual estamos falando. Estruturante, porque mesmo jogar xadrez na Rússia sofre influência da macrosociedade em que está inserida. Então, por exemplo, jogar xadrez na Rússia na década de 70, da Guerra Fria, é diferente de jogar xadrez na Rússia atualmente na contemporaneidade. Então, mesmo o estruturante quer dizer sobre as influências em que determinado aspecto sofre da macrosociedade que está em questão. E estruturada, porque, afinal, as nossas próprias ações também mediam, também vão fazer com que a gente considere que jogar xadrez na Rússia depende daquilo que eu vou escolher enquanto pessoa, lembrando que essa escolha é sempre mediatizada pelo contexto, tá? Então, de novo, jogar xadrez na Rússia, logo, moro na Rússia, logo jogo xadrez, seria mais propício de um pensamento estruturalista. Um pensamento praxeológico bourdieusiano falaria que jogar xadrez na Rússia tem maior estatística, tem maior propensão, tem maiores chances de praticar esta modalidade do que, de fato, em outros contextos. O hábitus é como se fosse a mediação entre essas estruturas, Cláudio. Então, entre aquilo que é objetivo e entre aquilo que é subjetivo. Tudo bem, Cláudio? Respondi sua questão. O Thiago coloca que vai para Cuiabá, não vai participar do torneio, mas vai jogar uma blitz contigo e tirar uma foto com a lenda viva Cássio Sopko. Ok, Thiago, muito bem. O Cláudio responde também agradecendo. Perfeito, então, Cláudio, que bom que sua pergunta foi, então, respondida. Ok? Turma, avançando, então, em relação ao hábitos, a gente tem aquilo que nós chamamos por atuação social. Então, para Bourdieu, ninguém atua por acaso, sem sentido, tá? Quando a gente percebe possibilidades de ganho, age de forma interessada. Já quando ele não considera importante a disputa, age de modo desinteressado. Então, se a gente pegar como exemplo a nossa própria sala de aula virtual, quando um de vocês vê que determinada colocação ou pergunta vai garantir para vocês ganhos, vocês agem de modo interessado, ou seja, levantando as mãos, fazendo colocações, colocando suas perguntas. Quando vocês veem que não é importante a disputa, ou que, por exemplo, puxa, não pude ler o texto da aula de hoje, ou não tenho colocações que vão acrescentar à aula, vocês agem de modo desinteressado, ou seja, de modo a não fazer colocações que intervenham no andamento da aula, tá? Então, o interesse e o desinteresse são duas chaves com que os agentes jogam de acordo com aquilo que eles percebem de lucro em determinado espaço social em que se situam. Falando dele, falando de espaço social e de campo, ou seja, lembrem-se, 3 das categorias principais de Bourdieu: campo, hábitos e capitais. Então, sobre hábitos já conversamos um pouco, vamos agora adentrar na categoria de campo, tá? Antes de falar do campo, é importante que a gente entenda o que é um espaço social, que pode ser entendido como um campo de forças objetivas irredutíveis às intenções individuais, ou seja, um meio de disputa. Pensem aqui em uma analogia com a física, com um campo de forças, tá? É exatamente isso que significa espaço social. As coisas vão se atrair ou vão se repelir de acordo com a disputa que está em questão. Por campo, então, nós vamos compreender um espaço social de lutas por poder, com normas, regras e capitais em disputa próprios. Por capitais, entendam bens, tá? A gente já vai conversar sobre eles no final da apresentação.
Todo campo, turma, é parcialmente autônomo frente à sociedade como um todo. Então, vejam, campo para Bourdieu é um espaço de disputas, tá? Um espaço de disputas pelo quê? Por poder parcialmente autônomo frente à sociedade como um todo. Então, aqui, na figura que eu trago para vocês do lado direito, pensem o campo social do esporte, tá? Imaginem vocês que essas esferas são como se fossem membranas, tá? Pensem nas células que a gente tem no corpo humano. Se vocês lembrarem das aulas de biologia, essas membranas, elas são permeáveis, ou seja, relativamente autônomas, sofrem influência da macrosociedade em que estão localizadas, assim como influenciam subcampos que são nelas presentes, como, por exemplo, o subcampo esportivo do xadrez, que está presente no campo social do esporte, tá? Então, pensem aqui na analogia da membrana, pensem na analogia do campo de forças. O espaço social do campo é um espaço por disputas, que é parcialmente autônomo frente à sociedade e que tem lá suas próprias normas, suas próprias regras, seus próprios bens que estão em jogo, tá? Quando a gente fala de campo, turma, a gente está falando essencialmente de disputas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês e eu quero fazer o exercício com que vocês vão pensando na mente de vocês outros tipos de disputas que a gente tem no interior do próprio xadrez. Então, em termos de instituições, por exemplo, a gente poderia pensar o campo social do xadrez ou o subcampo esportivo do xadrez, quer seja a sua escala de análise, como, por exemplo, a disputa que há entre CBX, entre Confederação Brasileira de Xadrez, e LBX. Aliás, eu tinha um colega que disse na primeira aula que era árbitro da LBX. Eu não lembro muito bem quem era, mas se estiver por aí, se apresente. Tá? Vamos tomar como exemplo essa disputa institucional que a gente tem no nosso campo enxadrístico. Ou seja, analisar a disputa entre a CBX e a LBX, a Liga Brasileira de Xadrez, pode ser um objeto de estudo bourdieusiano. Ou seja, há uma disputa entre uma entidade que é um pouco mais ortodoxa, que no caso é a CBX, e uma que é mais heterodoxa, que no caso é a LBX. O que eu estou dizendo em relação a isso? Ortodoxia e heterodoxia são palavras que se posicionam em relação à doxa, ou seja, a uma verdade absoluta, a algo que é inquestionável em determinado campo, que no caso é a instituição que rege a modalidade. Tá? Então, ninguém questiona, por exemplo, por que é a CBX, até que venham instituições outras, como a LBX, que colocam esse poder em jogo. Tudo bem? Depende, então, turma, da macrosociedade, mas tem sua história e regras próprias. Então, vejam, mesmo que a gente considere o subcampo esportivo do xadrez como um subcampo pertencente ao campo social do esporte, ele herda do campo do esporte algumas de suas normas, algumas de suas regras, como, por exemplo, a competição, a institucionalização, ou seja, regido por uma federação, possui a competição como uma de suas propriedades, dentre várias outras características daquilo que é esporte, e guardem isso, porque é justamente essa discussão que a gente vai ter na aula que vem, muito mais do que é ou não esporte, aquilo que conforma o xadrez dentro do campo esportivo, o que é diferente, tá? Eu acho que essa é uma discussão que vai acrescentar muito a todo mundo, mas que também tem suas regras próprias, ou seja, o que o xadrez tem de próprio em relação ao campo esportivo? Por exemplo, a participação em Olimpíadas, que não se dá de 4 em 4 anos, mas sim de 2 em 2 anos, com as suas Olimpíadas próprias. Tá? Então, o campo é aquilo que depende da macrosociedade, mas tem sua história e regras próprias. Uma das propriedades dos campos é, então, a luta que eu coloquei para vocês entre o novo e o velho, entre a ortodoxia e a heterodoxia,
Mas é importante dizer, turma, que para que um campo exista, também é importante que hajam pessoas dispostas a disputar esse jogo, dotadas de hábitos que influenciem o reconhecimento das leis do jogo, ou seja, que concordem em que há um interesse em comum. Então, por exemplo, para eu estudar no campo do xadrez o embate entre CBX e LBX, é preciso que essas duas instituições concordem que o poder que é reconhecido em detrimento da instituição que rege a modalidade esportiva do xadrez é algo importante a ser disputado, tá? Tanto por dominantes quanto por dominados. O interesse no jogo é aquilo que faz o jogo ser possível. O interesse na disputa é aquilo que faz com que hajam interessados e desinteressados em jogar aqui. Tudo bem até aqui? Ficou claro que é campo para Bourdieu? Me deem um feedback, conversem comigo. Ficou claro. Ok, perfeito, turma. Estou orgulhosíssima de vocês. Vamos lá. Bom, eu dei aqui um exemplo, que foi o da LBX e o da CBX. Mas pensem agora vocês, que outros tipos de disputas a gente tem no xadrez que poderiam configurar campos? Vai lá, quero ouvir de vocês. Que outros tipos de disputas nós temos no interior do xadrez que poderiam, burguesianamente, configurar campos? Os jogos na internet e os jogos ao vivo. Perfeito, Cássio. O que é mais legítimo, jogar ao vivo presencialmente ou jogar na internet? Se está perguntando para mim, com certeza ao vivo. Isso. Até independente da sua resposta, né? A maioria dos torneios classificatórios, oficiais, que valem vagas para grandes competições, eles estão sendo disputados presencialmente. É claro, agora com algumas mudanças, né? Pós-pandemia, que também são objetos de estudo, que são, por exemplo, os torneios híbridos, que aconteceram agora os Pan-Americanos, não sei se vocês acompanharam, que também dão vagas para torneios de expressão no interior da nossa modalidade. Então, perfeito. Cássio deu um exemplo. A gente poderia, sociologicamente, estudar a disputa entre a modalidade em que o xadrez ocorre, se na internet, se online ou se ao vivo. O que mais, turma? O que mais a gente tem de disputas? A divisão das categorias? Como assim, Entre absoluto e feminino? Isso. Por exemplo, a divisão das categorias entre absoluto e feminino. Aliás, é uma doxa, é uma verdade absoluta que ninguém questiona o porquê os patamares, os ratings, as estratificações de rating feminino são sempre pontos a menos do que as mesmas pontuações quando a gente olha para o naipe absoluto. Né? Isso é uma doxa. Então, a gente tem que questionar, a gente tem que colocar isso em vista, e a partir de um pensamento burguesiano, a gente poderia se perguntar, então, por que isso acontece, da onde sai essa diferença. E aqui, olha, eu vou falar que eu já perguntei para vocês, para árbitros internacionais de renome do nosso país, e muitos deles dão explicações muito vagas para isso. Tá? Então, é com certeza um dos objetos de estudo que a gente tem para fazer com um olhar burguesiano. Mais alguém? Não sei. Não pode falar. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu também pensei nos sistemas de torneio, por exemplo, o suíço, ai, meu Deus, esqueci o nome do outro, mas enfim. Outros sistemas de torneio que não o suíço. Qual seria mais eficiente ou mais... daria resultados mais satisfatórios, mais próximos à realidade. Ok, Daiane. Então, se eu sou um professor ou professora de xadrez,
é importante compreender as diferenças entre um sistema suíço, um sistema Schrödinger ou outros sistemas existentes que marquem as competições de meus alunos e alunas. Perfeito. Esse é um tipo de disputa simples que, para um conhecimento de um professor ou professora de xadrez, é importantíssimo em termos de organização de competições. Perfeito, excelente. Marcelo? Eu não sei se cabe nesse ponto, mas existe um conceito de que para você ser professor de xadrez, você tem que ser um cara ranqueado, tem que ser um competidor de xadrez, um atleta da modalidade, que você, como professor, você não tem capacidade de ensinar. Essa é uma disputa quentíssima da qual vocês fazem parte. Vocês já pararam de pensar nisso? Vejam, vocês estão buscando legitimação no campo enxadrístico a partir de uma vertente acadêmica por meio desta pós-graduação, né? Então, no xadrez, como em outras modalidades esportivas, há esse senso comum de que um ex-jogador, ou seja, alguém da prática, poderia pura e simplesmente influenciar ou ser um professor de xadrez, dando aulas, ou seja, atuando na formação esportiva das pessoas. Mas a gente sabe, e acredito eu que vocês já devem ter discutido em disciplinas outras que não a nossa aqui hoje, que esse conhecimento apenas prático não é suficiente ou não é adequado, apenas ele, para trabalhar com a formação de pessoas, para trabalhar com seres humanos. Perfeita colocação. E, turma, no nosso país, tá? Hoje, aqui no Brasil, o que é mais legítimo, o que é mais considerado pelas pessoas? Ter aula com GM ou ter aula com alguém formado na pós-graduação de xadrez da FARC? A ostentação de um GM, com certeza, né? Entre eu e o Cricor, com certeza o pessoal vai pagar o Cricor que ele quiser. Só que isso depende do local também, né? A instituição. Se for numa escola, o Cricor já não poderia dar aula, né? Teria que ser um professor. Depende da formação que ele tem. Porque ele pode ser GM e ter uma formação em pedagogia. Aí ele pode dar aula. Exatamente. Não, por uma formação, mas só por ser GM, não. Entendeu? Sem uma formação e ele GM, depende, já entra também no contexto escolar. Extracurricular. Exatamente, mas aí então tem que ver todo o contexto, né? Se for um atleta de alto rendimento ou se for um tema mais voltado pedagógico, né? Com xadrez pedagógico, então tem que se analisar esses dois lados também. Isso, Thiago, você chegou onde eu queria. Depende do campo, ou seja, depende daquilo que é valorizado em determinado espaço, tá? Então, perfeito, Thiago. Eu preciso sempre ver o contexto. De repente, se você pegar, por exemplo, nas escolas particulares aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde eu trabalho, no interior dessas escolas, o que é valorizado, o capital, o bem, o trunfo aqui, é ser formado em educação física. Provavelmente o Cricor aqui, mesmo tendo a sua titulação de GM, se daria muito mal caso não tenha essa formação, e ele não tem, tá? Porém, quando a gente pega o espaço de um clube de xadrez, veja, o que está em jogo, o que é valorizado dentro do campo de um clube de xadrez? É outro capital que não o capital escolar. Eles podem ser até que compartilhem os mesmos capitais, esses capitais podem até que sejam reconversíveis, mas o que é valorizado dentro de um clube de xadrez, no caso das escolas particulares de Ribeirão, se distancia, dista daquilo que seria necessário para o Cricor dar aula. Então, talvez ele seria admitido nesse clube de xadrez, enquanto não nas escolas particulares de Ribeirão Preto. Então, turma, o campo, ele serve exatamente para isso, para a gente ver as disputas que estão em jogo e para a gente se afastar de respostas simplistas. Então, espera-se aqui de vocês, dentro dessa pós-graduação, que vocês consigam argumentar nesse sentido. Então, quem pode dar aulas de xadrez? Espera-se de vocês, depois dessa disciplina de sociologia, por exemplo, que vocês rebatam essa questão com outras questões. Por exemplo, perguntando: onde?
Para quem? Em que contexto? Ou seja, perguntas que vão fazer vocês, a partir de um pensamento bourdieusiano, refletirem sobre os capitais, sobre o campo e sobre os hábitos dos sujeitos que estão em questão. Ok? Jéssica, Valdemir falando, me permite uma observação relacionada ao xadrez virtual e o real, né, entre aspas, relacionado ao rating ou à prática mesmo, né? Existe muito ambiente virtual em que, se um jogador joga bem, ele já é taxado como usuário de programa, o chatter. No entanto, há uma percepção empírica, ainda não comprovada, né, de que existem muitos jogadores, muitas pessoas que conseguem jogar bem mais no mesmo ritmo, bem melhor no ambiente virtual do que no presencial. Eu arrisco a dizer que há aí algumas questões, até mesmo por ser 2D, né, 2 dimensões ou 3 dimensões, o uso vamos dizer assim, de rede neural, de uso mesmo, né? Mas aí, entrando nesse contraponto que você comentou, né, a questão específica sobre a força enxadrística no ambiente virtual e no real, e no presencial. Eu conheço muitas pessoas que realmente no virtual são muito bons e não usam programa, são jogadores, e não precisamos nem dizer, até tem muitos jogadores muitos GMs, o Magnus Carlsen, por exemplo, ele tem um rating virtual absurdo, superando 3.000 pontos, né? Então, é nítido aí que há uma melhora no uso do virtual, talvez até pela facilidade do tecnológico, né? Do pré-move, etc. Então, essa seria mais uma análise a se fazer com relação à força enxadrística, né? Será que realmente só vale o presencial? Será que o xadrez no tabuleiro, eu acho que eu vou arriscar aqui a dizer que são 2 análises diferentes que temos que fazer. É o mesmo esporte, no entanto, são praticados de forma diferente. Perfeito. Valdemir, ótima colocação, tá? Guarda isso que você falou. É o mesmo esporte, porém praticado de maneiras diferentes, para a nossa próxima aula, em que nós vamos analisar justamente as formas de manifestação esportivas do xadrez. Perfeita a sua colocação. Na verdade, eu fiz uma provocação para vocês quando eu pergunto o que é mais legítimo e o que é menos legítimo. Não é que eu estou falando que o xadrez presencial é melhor do que o xadrez online, não é isso. Mas a sociologia serve justamente para a gente questionar o porquê é dada maior legitimidade ao presencial do que ao online, ou o porquê é dada maior legitimidade a um árbitro CBX do que a um árbitro LBX, ou porquê é dada maior legitimidade aos títulos outorgados pela FIDE do que os títulos outorgados pela CBX. Tá? Então, é essa a chave da questão que Bourdieu nos convida a questionar, é justamente nos perguntar por que é que as coisas são assim, a questionar essa doxa, essa verdade absoluta que é dada. E é claro, eu acho que de um ponto de vista, assim, eu vou te responder de uma vertente da educação física, né, que é a minha área de formação. Depende muito também de um princípio do treinamento, que é a especificidade. Vou dar um exemplo para você, Valdemir. Na semana passada eu fiz um amistoso, um quadrangular aqui entre algumas equipes que eu treino em Ribeirão Preto, e dentre essas equipes estavam 2 que treinam presencialmente e 2 que treinam online. De acordo com o princípio do treinamento da especificidade, essas 2 que treinam online foram piores, tiveram as 2 últimas colocações do quadrangular em relação às 2 que treinam presencialmente. Não foi nem por força de jogo, elas são super pareadas, mas foi por isso que você comentou. São escolas que, por treinarem online, elas estão desacostumadas. Foi a primeira vez que os meninos jogaram com relógio, jogaram por equipes, ou seja, uma série de variantes que não está treinada.
né? Então, jogo é treino e treino é jogo. Só por isso a gente tem aí uma disparidade em relação aos desempenhos esperados apresentados pelas equipes. Tudo bem? Bom, vamos seguindo então. Deixa eu ver aqui só os comentários de vocês. O Gabriel comenta no chat: se tivéssemos doutorado em xadrez na Europa, garanto que já iam nos avaliar com melhores olhos. Certamente, Gabriel, certamente. E aqui o Sávio comenta que ele é formado em administração. Provavelmente aqui você está falando do Cricor, né? Ok, Sávio, boa colocação. Vamos lá, vamos avançar. Bom, quando a gente fala de poder, então, turma, a gente está falando de do terceiro do conceito importante de Pierre Bourdieu que nós vamos ver na aula de hoje, que são os capitais, ou seja, o acesso desigual que os agentes têm em determinado espaço social em relação aos bens que eles buscam, que eles galgam, ok? A desigualdade de bens, ela causa posições sociais distintas. Então, o que a gente pode pensar aqui? Vou voltar para um exemplo que eu dei agora há pouco. Quando a gente fala de detentores de poder, a gente está falando daqueles que buscam formas de distribuição e critérios de valor. Pensem comigo, é igual eu ter uma titulação de mestre FIDE e eu ter uma titulação de mestre nacional? Ou é igual, no campo da arbitragem, eu ter uma titulação de árbitra regional e ter uma titulação de árbitra nacional? O que é diferente entre isso? Aí são as escalas, né? No caso de arbitragem, o nacional está numa escala superior ao regional, em termos de titulação, com base na exigência regulamentar da entidade nacional. No outro do jogador, eu faria o seguinte, um comparativo entre o candidato a mestre e o mestre nacional, que para ambos, teoricamente, precisam de 2.100 pontos de rating FIDE, né? Então, aí são equivalentes, no entanto, se você observar numa análise de valoração, as pessoas tendem a valorizar mais o candidato a mestre, que, na verdade, veja, é um título que não é título, né? É um candidato ainda a um título. Então, alguns pensam, não, eu prefiro ser mestre nacional, porque eu já sou conhecido como o titulado no Brasil. E outros pensam, não, esse candidato a mestre é porque é um título, que não é título ainda, mas é internacional. Tudo vai da questão da importância que cada um vai dar. Eu analiso por essa ótica. A importância que as pessoas dão a titulação, né? Isso, excelente colocação, Valdemir. Então, veja, a gente tem uma titulação que exige a mesma quantidade de pontos, tá? 2.100, porém, uma é outorgada pela FIT e a outra é outorgada pela CBX. De novo, qual delas é mais legitimada? Eu digo que é as duas, porque cada uma sob a sua ótica, uma é nacional e uma é internacional. Pela legitimação, ambas são válidas. Agora, se eu analisar somente na ótica internacional, o mestre nacional não é uma titulação reconhecida, legitimada. Já internamente, se legitima as duas. É pela ótica, depende do ponto de vista em que se está analisando a situação. Pelo menos é o que eu acho. Depende do campo, né? Perfeito. Agora eu vou trocar a pergunta, ó. Vamos em termos de arbitragem, que talvez fique mais claro para vocês. Se um dia eu quiser galgar a arbitragem das Olimpíadas de xadrez, tá? O que é mais valorizado? Ou o que é mais legítimo? Ser uma árbitra LBX ou ser uma árbitra CBX? CBX.
CBX. Inclusive, alguns títulos, não sei se vocês sabem, como árbitra auxiliar, árbitra regional, nem existem para a FIT, né? A FIT conta a partir de árbitro nacional, a partir do AM, as titulações de arbitragem. Então, vejam que depende do campo e que dentro do campo enxadrístico há instituições mais ortodoxas e mais heterodoxas. As mais ortodoxas, como a FIDE, vão considerar uma série de sistemas de critérios de valor, de sistemas de classificação, que são, por sua vez, reproduzidos pela CBX, no caso, a entidade nacional que regula a nossa modalidade no Brasil, para que o poder simbólico vigore. Então, o que eu estou querendo parar aqui para pensar com vocês? Por poder simbólico, a gente tem algo que é exercido em cumplicidade. Nós somos cúmplices a partir do momento que eu pago as anuidades de árbitro CBX, a partir do momento que eu me sujeito a arbitrar torneios que valem rating FIDE, daqueles que exercem essa dominação simbólica sobre mim. Então, vejam que o poder simbólico, turma, é também uma via de mão dupla. Ele não é exercido apenas pelos dominantes, mas em cumplicidades pelos dominados, né? Isso que é interessante. Então, lembrem-se, uma das propriedades dos campos é que hajam sujeitos dotados de hábitos que concordem que o jogo é interessante de ser jogado, certo? Tendo isso em vista, se eu quiser galgar a arbitragem de uma Olimpíada de xadrez em algum momento da minha vida, eu preciso desde já me preparar a, primeiro, pagar anuidades, né, que é algo que nem todos no nosso país têm condições de fazer. Segundo, eu preciso me sujeitar a arbitrar torneios de organizadores que movimentam rating FIDE, o que também no nosso país a gente sabe que não são ofertadas as melhores condições, ainda mais quando somos árbitros em começo de carreira, tá? Terceiro, eu preciso cumprir toda uma série de titulações que vão me levar até ser árbitra internacional, que é o mínimo exigido para quem quiser arbitrar uma Olimpíada. Tá? Então, eu preciso passar por uma série de critérios de valor em cumplicidade com as agências que são dominantes, com sistemas de valor dominantes, para que eu consiga galgar capitais, para que eu consiga galgar bens em determinada posição social. Tudo bem até aqui? Ficou claro esse exemplo do que é mais legítimo, do que é menos legítimo e de como a gente precisa questionar esses padrões? De novo, não é que um é melhor do que o outro, mas a sociologia vai nos levar justamente a refletir o porquê é assim e da onde vem esse poder simbólico, da onde vem essa legitimidade que é dada para instituições ou para sujeitos, enfim, que são representantes dessas instituições, tá? E nesse sentido, eu queria recomendar para vocês um livro que é esse que eu deixo ao lado direito, A Economia das Trocas Simbólicas, para quem se interessar por esse tema de dominação, relações de poder, poder simbólico. É uma das obras de Pierre Bourdieu, que vai tratar um pouquinho sobre esses assuntos. Ok? Bom, vamos avançar. Então, quando a gente fala de teoria dos campos, que é outro dos sinônimos de sua teoria social, ou seja, praxeologia, teoria dos campos, tudo isso envolve o trabalho bourdieusiano, a gente vai falar que cada campo tem seu capital simbólico em disputa. Ou seja, lembra lá do exemplo do Cricor. Às vezes, para uma mesma pessoa, para um mesmo agente, ele vai ser aceito em determinado campo, de acordo com o que é valorizado nele, e vai ser rechaçado em outro determinado campo, de acordo com o que está em disputa ali, de acordo com o que é valorizado em determinado espaço social, tá? Os agentes lutam de acordo com a sua posição social, pois há uma distribuição desigual de bens. Turma, é óbvio, eu coloquei aqui para vocês uma imagem em que ilustra muito bem como, em determinado espaço social, e vejam, espaço social e não geográfico, as desigualdades são muito bem vistas, tá?
Então, aqui, por exemplo, do lado esquerdo, vamos pensar aqui praxeologicamente. Quais são as chances, quais são as probabilidades, quais são as frequências, quais são as porcentagens que as pessoas têm de conhecer uma prática como xadrez em relação ao lado direito da figura? Quem quer comentar para mim? Em termos de oportunidades, vai lá. Ou eu posso, a partir de um olhar sociológico, corroborar com máximas de senso comum, como, por exemplo, o xadrez é para todos? Então, Jéssica, é assim, se você considerar que a escola pública talvez seja a única mão de acesso, isso se a escola tiver um projeto nesse sentido, então seria nesse aspecto que queria condição de galgar. E a gente sabe que, por exemplo, muitas vezes os professores de uma escola pública não têm a mesma formação em xadrez do que uma escola particular onde a pessoa tem recursos, tem condições de fazer um trabalho mais aprofundado, né? Então, de repente, as crianças da escola pública vão ter acesso ao xadrez, mas vão ter, muitas vezes, um acesso ao xadrez muito básico em relação a uma outra escola que tem lá os caras ligados à federação, um professor que tem condição de ter um estudo aprofundado, que vai ter um trabalho muito mais amplo com as crianças, né? Exatamente, Marcelo. Em termos de oportunidades, daí a importância, por exemplo, das nossas escolas públicas brasileiras, em disseminar práticas, não só o xadrez, né, mas tantas outras, que não seriam de oportunidade apenas de crianças pertencentes a classes sociais mais favorecidas. Quem mais quer comentar essa imagem? Vai lá. Acho que para concluir, e teria que analisar também o hábitos, né? O que eu acredito a cultura, né? Se essa imagem estiver numa Rússia, por exemplo, né? A probabilidade de ter xadrez nos dois lados é bem maior do que no Brasil, né? Na nossa formação escolar, né? Nós não aprendemos xadrez, por exemplo, na minha faculdade de educação física eu não aprendi, eu aprendi como atleta, né? E isso se passou para todos os meus alunos graças à minha prática como atleta. E isso, então, vai entrar no hábitos, né? Então, depende da cultura também, né? Tem a maior probabilidade de ter jogadores de xadrez dos dois lados. Jéssica, mas pensando numa outra possibilidade, por exemplo, se fosse uma política da educação, que esse xadrez estivesse em todas as escolas brasileiras, a oportunidade seria a mesma. Vamos lá. Perfeitas as colocações, mas vamos pensar sobre elas, tá? Então, o Tiago nos chama a atenção para a importância, de novo, de nós voltarmos ao campo. Então, perfeito, Tiago, você me remeteu ao exemplo da árvore e da floresta. Essa imagem traz a árvore. Então, aqui, sociologicamente, Bourdieu se perguntaria, tudo bem, mas onde é que se dá essa imagem de periferia e de classe abastada? É no Brasil? É na Rússia? Se é na Rússia, provavelmente as chances seriam maiores. É isso, tá? E, Wanda, vamos pensar. A partir de um pensamento estruturalista, ou seja, que dá um peso grande para a estrutura, para a esfera objetiva em que estamos inseridos, talvez fosse possível essa afirmação que você acabou de fazer. Então, se houvesse uma política pública, talvez todas as pessoas seriam contempladas. Mas, turma, a partir de um pensamento praxeológico, a gente poderia fazer essa afirmação da Wanda? Se sim ou se não, por quê? Quem gostaria de comentar? Jéssica, acho que mesmo que você tivesse uma política de educação que levasse em conta a massificação do xadrez, as condições seriam, obviamente, melhores,
mas não garantem só esse plano que a igualdade de condição se estabeleça. Porque você tem, dentro da estratificação social, uma estrutura familiar, uma estrutura de locomoção, de acesso, de disponibilidade de capital, né, no sentido amplo, diferente, né, que só uma política de educação minimiza, mas não torna igualitário as condições. Pelo menos eu entendi que a tua pergunta fosse mais ou menos nesse sentido. Entendo, Cássio, mas a minha colocação é em relação à oportunidade da escola, sabe? Claro que depois diferencia por essa estratificação, porém, se nós pensarmos na escola como possibilidade, acredito que o trabalho se fortalece. Perfeito. Então, vamos por partes, tá? Cássio, fechou. É isso. A partir de um pensamento praxeológico, a gente precisa considerar não só as condições objetivas, mas principalmente os hábitos dos agentes. Então, mesmo em uma condição de oferta igualitária da prática para todas as pessoas, pode ser que ela faz mais sentido para umas do que para outras. E não faz mal, né? Pode ser que dentro de uma escola pública de qualidade, alguns optem pelo hip hop, outros optem pelo xadrez, outros optem pela dança de rua, outros optem pelo violino, se ofertado. O importante é oportunizar, ofertar. Eu acho que foi esse um pouquinho o sentido da fala da Wanda, né? Exato. Isso. E aí, o que a gente tem que ter em vista é só que, em uma perspectiva praxeológica, a socialização que as pessoas recebem, então lembrem-se, desde o hábito de tenra idade, cultivado, inculcado, encarnado, no âmbito familiar, até instâncias outras que são responsáveis pela socialização secundária dos indivíduos, conformam aquilo que eles vão optar por agir, tá? E que essa ação, ela não se dá em um vazio, ela se dá em um espaço de possíveis, e que esse espaço de possíveis, por sua vez, vai confirmar se uma pessoa vai ou não jogar xadrez. Então, não depende apenas de uma política pública, não depende apenas das influências que ela traz da instância familiar, mas da dialética, da confluência, da relação, da dialogia entre ambas. Ô, Jéssica, assim, eu vou colocar um ponto, porque assim, eu trabalho tanto na escola pública como na privada, e eu vejo algumas diferenças, não é que só questão de poder econômico, né? Por exemplo, eu já vi muitos pais cujas crianças começaram a fazer xadrez na escola pública, mas os pais não tinham nenhuma cultura a respeito do xadrez, não sabiam exatamente o que era o xadrez, não tinha tabuleiro em casa, a criança só tinha aquele contatinho da semana, e muitas vezes na escola particular, a criança tinha tablet, tinha o jogo de xadrez, o pai comprava, tal. As condições se igualavam um pouco quando as famílias interagiam com essas crianças. Então, eu tenho exemplos de crianças pobres, vamos colocar assim, cujos pais se interessaram, a criança até ensinou os pais, em alguns casos, em casa, os irmãos, e os pais se interessaram em procurar saber, em procurar clube de xadrez, e aí eu fui por ver. Então, o seio familiar, nesse caso, a formação da família, nesse ponto, ela é extremamente importante na questão do estímulo da criança continuar fazendo xadrez e galgar, pensar, aprender mais e desenvolver mais o sentido de jogar, né? Marcelo, perfeito. Aí você chegou no meu objeto de estudos, é isso que eu estudo, a herança cultural familiar, e guarda isso para as últimas aulas, quando a gente for ver a influência de Pierre Bourdieu em termos de desigualdade social entre trajetórias. É exatamente disso que a gente vai falar. Enquanto as classes médias ou desfavorecidas vão aplicar uma estratégia de boa vontade cultural, ou seja, as famílias ensinam, mesmo que laboriosamente, os filhos para que eles sabem que isso vai ter um valor no interior do sistema escolar, as classes mais abastadas se distinguem
ensinando isso como forma de diletantismo cultural, ou seja, é aquele xadrez ensinado aos finais de semana, nas fazendas, jogadas com os avós, e que em tudo vai ser diferente, em que tudo vai se opor ao modo de xadrez que você comentou, que é mais visto nas escolas públicas. Perfeito, é isso. Tá? Aguarda isso, que vai ser muito útil para nossas últimas aulas. Professora Jéssica, Pois não. concluindo aí esse pensamento aí, tanto da Wanda quanto do Cássio, né, o Marcelo também falou, talvez o caminho não fosse igualdade, e sim equidade, por conta das diferenças. Wesley? Por conta do seguinte, a gente falou-se de políticas públicas, né? Falou-se da oferta da promoção, da massificação do xadrez, e a primeira coisa que vem, assim, ao meu ver, assim, das realidades das escolas chega material para todas as escolas, tudo igual, e acho que a gente resolveu o problema. Só que aí a gente entra na questão do campo, que tem escola que às vezes não tem uma sala de xadrez nem para guardar o material, ou não tem um professor de xadrez para dar a aula. Então, eu acho que o ideal seria trabalhar com o termo de equidade, onde você tenta resolver o problema daquele campo com as necessidades que ele precisa naquele momento. Então, não é só empurrar mais um problema para dentro, porque isso acontecia muito na escola que eu estudava. Então, quando eu tinha algum grande projeto que dava certo em um local, resolvia então vamos fazer tudo em todas as escolas igual. E eu acho que não é assim assim não funcionava. Pelo menos na escola não funcionava porque a gente não tinha onde guardar as coisas e as coisas sumiam, eram roubadas e a gente não conseguia dar continuidade. Não sei se eu falei bobagem ou se está no caminho. Perfeito, Wesley. Entendi agora o sentido da sua colocação. E eu concordo contigo. Pode ser que no interior da sala de aula, eu, como professor, visualizando que as crianças são detentoras de diferentes capitais, principalmente culturais, que a gente vai ver daqui a pouquinho, eu preciso dar maior atenção a umas em relação às outras. Não porque umas são piores do que outras, veja, não é esse o sentido da fala, mas porque eu tenho consciência de que a vida para além da escola dessas crianças é desigual, né? E que a escola, portanto, um campo relativamente autônomo, olha que legal e como as coisas começam a fazer sentido com Bourdieu. A escola como um campo relativamente autônomo também sofre influência, ou seja, vai trazer alunos que têm capitais diferenciados para mim dentro de sala de aula. Então, o tratamento igualitário desses alunos não seria condizente com aquilo ou com a desoferta desigual que eles têm de bens e que eles vivenciam fora da escola. Perfeita a sua colocação. Muito boa. Jéssica, me permite só um comentário bem breve. Também depende da proposta pedagógica da escola. Porque se você desenvolve a prática do xadrez na escola, que ela requer que o xadrez seja uma ferramenta pedagógica e que há no contexto escolar a participação, mesmo que não no esportivamente falando, mas no pedagógico, de outros componentes curriculares, onde há a possibilidade de você estar explorando também a história, a estatística e outros contextos educacionais usando o xadrez como um tema gerador. Então, aí você tem a proposta pedagógica que pode não ser para o esportivo. Assim como eu já tive experiência nos dois lados, na área que a escola me contratou para trabalhar o xadrez esportivo. Inclusive, havia escolas particulares, havia muita, entre aspas, briga por alunos, né? Então, eles davam bolsas de atleta para jogadores, viviam assediando jogadores bons das escolas, né? E trazendo para lá, em qualquer modalidade, não só o xadrez, tá? E outra escola que disse, não, a nossa política aqui, a nossa proposta é trazer o xadrez como uma ferramenta. A gente quer que explore o lado pedagógico, o xadrez mais direcionado para o lúdico, né? Claro que a gente tem que inserir o esportivo. Então, também depende do projeto. Porque se a gente analisar sob a ótica apenas da esportiva, da parte esportiva e de buscar grandes jogadores,
a gente também está sendo excludente, porque a gente sabe que a parcela é muito menor, né? A gente, mesmo tendo uma grande quantidade de alunos, nós não vamos ter sucesso, talvez com nenhum deles, ou talvez com uma parcela ínfima. Então, a oportunidade também está dependendo aí da proposta, seja da escola ou da comunidade. Isso, perfeito, Valdemiro. Obrigada pela sua colocação, exatamente. O que se pretende, ou quais são as políticas, os valores morais disseminados por uma escola, saber disso nos ajuda a entender esse campo, né? E aí, como você bem disse, a partir do momento em que a escola é um campo que valoriza conquistas, medalhas, classificações, em detrimento de um trabalho mais pedagógico, mais voltado a valores morais, a formação de um ser humano de modo integral, a gente tem disputas diferentes. Então, esse, por exemplo, é também um objeto que pode ser facilmente estudado com Pierre Bourdieu. Veja que a gente tem uma disputa por aquilo que se entende por formação de acordo com o que as escolas disseminam. Muito bom. Tá? Aqui no chat, o Gabriel comenta, deixa eu ver, vamos lá. Curto muito essa terminologia, Wesley. Provavelmente ele deve estar falando da equidade, né? Que o Wesley comentou. Acredito que devemos sempre buscar este equilíbrio ponderado conforme a necessidade. Exatamente, essa sensibilidade de perceber que os nossos alunos e alunas não são dotados dos mesmos capitais quando estão conosco em sala de aula. Equidade. Os franceses poderiam ter aprendido este termo no século XVIII. Boa, muito bem, Gabriel. Excelente. Bom, vamos lá. Voltando aqui à nossa teoria dos campos e mais a guisa de finalização, tá? Então, a gente tem que todos lutam pela manutenção de um campo. Então, como eu disse para vocês, é preciso hábitos de pessoas que julguem interessante jogar esse jogo. Existe uma inter-relação entre os campos, então, por vezes, aquilo que é valorizado, por exemplo, no campo escolar é também no campo esportivo, como, por exemplo, dessa escola que o Valdemir, né, colocou, que valoriza colocações, que dá a bolsa atleta para os alunos. E, por fim, há uma luta entre o velho, que propõe a manutenção, e o novo, que propõe mudanças na distribuição de bens. Ora, se a gente está falando de bens, turma, então, à guisa de conclusão, a gente vai chegar ao conceito de capitais em Pierre Bourdieu. Tá? Então, realcem isso nas anotações de vocês, porque esse é um terceiro conceito bastante importante de sua teoria. E aqui vocês veem a forte influência de Marx, tá? Porém, ao contrário de Marx, capital para Bourdieu não é só aquele essencialmente econômico, não é só aquele atrelado à detenção dos meios de produção, tá? Capital para Bourdieu, turma, vai ser um bem, vai ser um trunfo, e ele vai poder se manifestar em três principais formas, em três principais tipos, quer sejam capital econômico, capital social e capital cultural, para além do capital simbólico, tá? Por capital econômico, a gente pode entender como a posse de dinheiros, a posse de terrenos, a posse material mesmo de bens materiais em relação àquilo que o sujeito detém. Então, por exemplo, no xadrez, a gente poderia elencar os circuitos de aberto do Brasil. É qualquer pessoa que consegue frequentar esses circuitos, turma? Sim ou não? Não, nem tudo é acessível. Exatamente, não. E não só por uma questão de inscrição, mas porque esses abertos do Brasil costumam acontecer em cidades que são capitais ou próximas de capitais, e que, lembrem-se, pressupõem todo um sistema de critérios, dentre eles o pagamento da anuidade CBX, o deslocamento para um torneio, para além da taxa de inscrição que é empregada. Tá? Então, capital econômico é essa posse de bens materiais, de dinheiro, daquilo que vai tornar possível, por exemplo, a participação em grandes circuitos
como são os nossos abertos do Brasil, tá? Que é um pouquinho que a LBX tenta inverter, que a CBXE tenta inverter, né? Tenta colocar essas competições em cidades aí que não são só apenas os polos, que não são só apenas de grande porte, para que mais pessoas possam, com a modalidade, entrar em contato. Bom, um segundo tipo de capital é exatamente o capital social, ou seja, a rede de relações que uma pessoa detém desde tenra idade, desde o seio familiar. E, turma, às vezes, até antes mesmo do nascimento, como são exemplos os sobrenomes. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? No xadrez, turma, o capital social é tão forte que não é o Alexander, é o Fier, não é o Henrique, é o Mackin, não é o Giovanni, é o Vescov, não é o seu nome, mas é o seu sobrenome, é a sua origem, é a sua família, é da onde você provém, tá? Então, isso é muito, muito, muito escancarado no xadrez, o capital social. Vejam, o que é mais legítimo? Eu treinar com Jefferson Peliquian, eu treinar com Aranha, acho que todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Se não souberem, ou eu treinar com o MN Zé das Couves. O que é mais legítimo? O renome. Exatamente. Então, vejam que até o capital social conforma grupos, conforma classes, ou seja, alunos do mestre Álvaro Aranha, alunos do grande mestre Krikor Mkhitaryan, alunos do canal Chessflix, alunos da pós-graduação em xadrez pedagógico da FARR, enfim, é escancarado quanto as pessoas que você conhece, a rede de relações, as pessoas que vocês estão interligadas, o quanto aquele ditado, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, é especial em relação ao capital social do xadrez. Tem muito isso. No xadrez, às vezes, se você falar que você conhece ou é amiga de determinada pessoa, te caracteriza mais, te marca mais, do que se você ficar meia hora conversando sobre as suas próprias características para alguém, tá? Por fim, a gente tem o capital cultural, que é todo aquele conhecimento, aquele modo de agir, de se portar, que são dominantes. Então, aqui eu gostaria de voltar à fala do Marcelo, que comentou sobre as diferentes heranças familiares culturais. Tá? Então, é muito mais legítimo, turma, você começar em uma idade precoce, no seio familiar, com uma série de tabuleiros e peças que já eram de seus avós, que foram passados pelos seus pais e que hoje são de sua posse, do que, de fato, começar o xadrez em uma escola pública ou em um projeto social. De novo, não é que um é melhor do que o outro, mas, claramente, uma forma de socialização traz mais trunfos, traz mais bens, traz uma socialização diferenciada em relação a outro, em termos do que se espera de desempenho futuro. Ok? Vamos lá, o Thiago comenta. Por isso me chamam só pelo sobrenome, Stuck, nos campeonatos de xadrez, capital social. Perfeito, Thiago, é isso mesmo. Inclusive, no xadrez, a gente tem exemplos de várias famílias de enxadistas, né? Vocês já pararam para pensar? Aqui em São Paulo, então, a gente tem, não sei se vocês conhecem a família do Hermann, do mestre internacional Hermann Claudius, que é toda envolvida com xadrez, e várias outras, a família do grande mestre Rafael Leitão, a família do grande mestre Giovanni Vescov, né? Todas elas são aí como se fossem dinastias que perpetuam por várias gerações um capital cultural presente no âmbito familiar, ok? Que bom que agora vocês vão prestar atenção nisso. Olha só como o Bourdieu vai passar a ficar em tudo. A partir do capital social. O Fier também, né? O pai dele joga, né? O Fier também, com os pais, ambos professores, perfeita colocação, Cássio, também é um exemplo. Né? O grande mestre também
que a gente tem no Paraná, também é um exemplo. Mas ele mora na Geórgia, né? Isso, Fier mora na Ele é Geórgia. casado com uma georgiana, né? Isso, ó. O grande mestre do Paraná que eu me referi foi o Sunier, tá? Ah, o Sunier, ok. Jaime Sunier, tá? E vários outros, tá, turma? A gente tem o Everaldo Matsura, que tem um irmão que também joga, enfim, vários outros. Capital social é fortíssimo, inclusive é um objeto de estudos quente quando a gente fala de xadrez. E, por fim, a gente vai ter o capital simbólico, que depende do campo. Ele é valorizado de acordo com critérios próprios. Então, por exemplo, para um jogador de xadrez, o que é a primeira coisa que perguntam para a gente quando querem saber se é um bom ou um mediano ou um jogador abaixo da média? O que perguntam para a gente? Qual o seu rating? Qual o seu rating? Exatamente. Então, vejam, o rating é um exemplo de capital simbólico, ou seja, daquilo que é valorizado só no xadrez e que demonstra a força de cada jogador. Provavelmente, se a gente pegar o campo do futebol, né, e se a gente falar que tem 2.200 de rating, eles vão falar o quê? Isso é um gol? Quantos chutes você dá para o gol? Né, eles não vão entender, ou seja, não é um capital que é valorizado naquele campo. É a mesma coisa que a gente chegar aqui entre nós enxadristas, falar para vocês que eu fiz 10 gols aí no meu jogo de ontem, tá? Não é uma coisa que é valorizada por nós enxadristas, embora a gente reconheça, né, por conta do poderio que tem o futebol no nosso país. E, por fim, a gente vai ter o conceito de violência simbólica, né? Uma ação de dominação por agente com posse de capital. Um exemplo muito claro de violência simbólica, de novo, é o que a Daiane nos trouxe, quando ela se referiu às faixas de estratificação dos ratings femininos em relação aos masculinos. Esse é um exemplo claro do que a gente entende aí por violência simbólica. Ok? Turma, para terminar, por classes ou grupos sociais, a gente vai entender para Bourdieu pessoas que se aproximam ou distanciam de acordo com estes capitais que eu mencionei anteriormente para vocês. Então, para Bourdieu, não é possível dizer que uma classe é formada apenas por aquilo que ela apresenta em termos de renda, em termos de capital econômico. Então, lembrem-se, capital econômico é apenas um dos tipos de capitais existentes, ao social, ao cultural, ao simbólico e determinados outros. Então, por classes, a gente vai compreender o conjunto de agentes que ocupam posições semelhantes e que tendem a agir de modo semelhante em dado espaço social. São formadas por relações simbólicas e advêm da aproximação de sujeitos por seu hábito similar. Os gostos, estilos de vida, em muitos são determinados pelo hábitos e classes em que o sujeito se encontra. Tá? Então, não é por isso que, não por acaso, quando a gente fala de grande mestre do xadrez, a gente está falando também de pessoas que gostam de determinados gêneros musicais, praticam determinadas atividades em seus momentos de lazer, gostam de determinados práticos, ouvem determinados gêneros, e assim por diante, justamente porque lembrem-se que o hábitos pode se explicar também, ou melhor, pode se explicitar também por meio de classe, um hábitos de classe, e ao mesmo tempo um hábitos individual, tá bem? Por fim, gostaria de deixar o convite para vocês, para todos e todas que se interessarem, a visitarem a página do grupo de estudos. A gente tem um site, que é aquele ao qual eu pertenço, o grupo de estudos em Pierre Bourdieu, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas do IFISH, para que vocês possam saber um pouquinho do que se faz, das atividades que são desenvolvidas. Vou deixar aqui para vocês a página do Facebook, para que vocês possam aí acompanhar todos os eventos que a gente desenvolve. Nós divulgamos por lá. E aqui também o site, vou deixar para vocês pelo chat,
para que vocês possam conhecer um pouquinho do que nós fazemos, tá? Antes de encerrar, eu queria só lembrar, turma, de novo, de uma coisa que o professor Léo trouxe na última aula, que é da importância desse autor, tá? Da importância desse cara que a gente conversou hoje para a sociologia e não só, tá? Para outras áreas correlatas na contemporaneidade. Então, como o Léo trouxe na aula passada, para aqueles que quiserem galgar o programa de mestrado do professor Valério, aí do Paraná, que tem disponível para vocês, Pierre Bourdieu é um dos autores tratados nas disciplinas, tá? Para além do que eu posso falar um pouquinho da minha formação, desde a minha graduação, eu tive Pierre Bourdieu nas disciplinas de Sociologia do Esporte, fui ter mais tarde, no mestrado, aqui na área de Educação na USP, com as professoras Débora Piotto e Renato Marques. Deixa eu deixar aqui para vocês também, professora Débora Piotto, professor Renato Marques. E atualmente no doutorado, tive contato também com o autor a partir do professor Renato Ortiz e professor Michel Nicolau Neto, que é quem coordena o GEBU, o Grupo de Estudos em Pierre Bourdieu, a partir de várias disciplinas ministradas no IFISH, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque pode ser que interesse para vocês cursar algumas dessas disciplinas enquanto ouvintes, ou pode ser que interesse para vocês fazer parte de algum dos eventos que a gente promove ou que a gente divulga na página, para conhecendo um pouquinho melhor sobre o autor. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, sugestões? Só uma observação com relação ali ao hábitos associado a um esporte e o poder aquisitivo, né? É muito gritante no tênis e no golfe. Se observa muito isso. E, claro, em vela, né? Esportes náuticos também. Exatamente, Valdemir, em uma classe de modalidades esportivas que a gente pode cunhar como elitizadas, ou seja, que possuem pouco contato corporal, que possuem o uso de um indumentário. Guardem essas propriedades, porque elas vão ser úteis para a discussão do campo esportivo que nós faremos na nossa próxima aula, ok? Já está disponível... Jéssica, oi, pois, desculpa te Marcelo. cortar. Então, Não, vai aqui, lá. na verdade, lendo Bourdieu e vendo toda essa apresentação de hoje, uma coisa que sempre me chamou a atenção é na própria conformação das peças de xadrez que nós temos atuais. Assim, eu vejo uma influência muito grande de uma estrutura europeia, centrada no rei, centrada na religião, centrada na composição social, e isso é um recorte, né, de uma época em que o xadrez era jogado só por quem era da elite, quem era das dinastias, né? Então, o próprio tabuleiro de xadrez, ele reflete uma época, né? Isso, exatamente, Marcelo, perfeito. A ligação das peças, como hoje a gente as encontra, tem ligação com a origem com que elas foram delineadas. Esse é um pensamento, por exemplo, sociológico importante. Mas aí é ocidental, né? Ocidental, porque se você tiver no Oriente, alguns, por exemplo, você não encontra o bispo em alguns tabuleiros, vamos lá, muçulmano, por exemplo, você não vai encontrar o bispo. Você tem outra forma, outro formato, e até talvez a nomenclatura seja até diferente, porque não remete ao cristianismo, né? Exatamente. Valdemir, de novo, nos colocou o quanto é importante nós analisarmos o campo, ou seja, o contexto, o espaço social de criação dessas mesmas peças e que, portanto, elas não vão se manifestar da mesma maneira a depender do campo em que estamos considerando. Perfeito, turma. Vejam como vocês já estão enxergando o Bourdieu em tudo. Então, na próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre, afinal, esse campo esportivo, tá? Mais do que falar se xadrez é ou não esporte, não vai ser essa discussão. Afinal, o artigo que vocês vão ler, ele é um pouco mais extenso,
mas é um artigo que sempre que perguntarem para vocês se xadrez é ou não esporte, vocês vão se lembrar dele, tá? Porque é de uma profundidade, de uma sutileza ímpares. Recomendo muito a leitura, e aí a gente vai entender um pouquinho, então, sobre a conformação do xadrez neste espaço, ok? Turma, desejo uma excelente semana aí para quem vai ter saco cheio de descanso para todas e todos. Nos vemos na próxima sexta-feira. Até mais. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite, bom final de semana Boa para todos. noite, boa noite. Tchau, bom Tchau, pessoal. feriadão. Boa noite a todos. Tchau, boa noite, gente. Ótima aula, boa noite.